Fala gestor, fala gestora, bem-vindos ao Marketing Sem Caos, o quadro aqui no canal da Consultoria Digital, onde eu ajudo você a acabar com o caos aí no marketing da sua empresa. Eu sou Daniel Imamura, fundador da Consultoria Digital, que é uma agência de marketing digital que está há mais de 8 anos no mercado, ajudando empresas a acabarem com o caos no seu marketing. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como fazer um planejamento de marketing eficiente. Eu pesquisei a definição de eficiente e olha só que legal quando a gente pesquisa e entende o sentido das coisas, né? Eficiente é aquilo que se caracteriza pelo poder de produzir um efeito real, ou seja, traduzindo aqui para o nosso ambiente de marketing, basicamente estamos falando que se você deseja fazer um planejamento que é eficiente, quer dizer que o seu planejamento precisa gerar resultados que vão ajudar a sua empresa a crescer, bater as suas metas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Como que a gente pode criar então um planejamento que vai surtir um efeito real, ou seja, não vai ser só um monte de atividades aleatórias ali no meu marketing. Vão ser atividades que efetivamente vão gerar resultados para a minha empresa e isso vai ajudar a empresa como um todo a bater metas. E aí eu separei aqui em 3 etapas, 3 passos básicos para você poder seguir aí, mas você vai ver que tem profundidade, são 3 passos, mas são 3 passos bem importantes. E aí, o primeiro deles é a definição de metas. Você precisa saber quais metas você precisa bater aí com o seu marketing para que você consiga fazer a definição delas. Porque se você não definir as suas metas, e essas metas têm que estar alinhadas com a estratégia da empresa como um todo, de nada vai adiantar. O seu planejamento, ele pode até bater metas, mas não vai ser eficiente aos olhos da empresa. Vou trazer um exemplo aqui. A empresa precisa vender mais. Aí a gente vai entrar daqui a pouco na especificidade, mas precisa vender mais 50% no próximo ano. Beleza, mas se a sua meta do marketing for atingir o dobro de seguidores no Instagram, e o Instagram não é o seu principal canal de vendas, será que essa meta de dobrar os seguidores no Instagram, etc., vai ajudar a bater a meta de 50% a mais em vendas para a empresa? Talvez não. Pode ser um caminho, mas nesse exemplo aqui, não. Nesse exemplo que eu te dei, não faz sentido. A gente precisa ter ali, então, uma meta do marketing que é totalmente correlacionada à meta da empresa. A meta da empresa é a meta do marketing. O marketing vai fazer o que for possível para que a gente consiga bater ali as metas da empresa. E vou mostrar aqui na tela do meu computador uma planilhinha simples aqui para a gente entender como que a gente pode definir metas em marketing que vão refletir ali nas metas maiores da empresa. Então vamos aqui para a tela do computador. Então essa aqui é uma planilhinha que eu uso aqui para dar alguns exemplos nas nossas aulas aqui do canal. Então vamos lá, Eu tenho aqui os meus canais que geram tráfego aqui pro site fictício que a gente está analisando. Pode ser o seu site aí, vamos colocar assim. E aí você tem aqui o canal de SEO, que é o tráfego orgânico, os anúncios em Google, Instagram, Facebook, os acessos que vêm das redes sociais. Tudo isso aqui a gente está contabilizando nesse nosso exemplo aqui. Aí a gente viu que esse é o tráfego que cada um desses canais gera para nós atualmente. Só que para bater as nossas metas de vendas, a gente já descobriu que precisa ter um pouquinho mais de acessos. Então, pegando aqui os nossos cálculos, vamos supor que a nossa meta fosse 38.500. O que a gente precisa ter de tráfego desejado com essas taxas de conversão de acordo com cada canal de aquisição de tráfego para bater essa meta, sabendo que também temos os tickets médios específicos para cada canal e assim por diante. Vamos lá, então vou pegar o SEO aqui para explicar. O SEO, se a gente aumentar ele de 8 mil para 10 mil, o que vai acontecer no meu próximo ano? Se eu tiver aqui, vamos supor que seja por mês, 10 mil visitas vindas do Google de forma orgânica, eu já verifiquei aqui no meu Google Analytics que a minha taxa de conversão é de 2%, ou seja, a cada 100 pessoas que eu trago do Google organicamente, 2 compram. Legal, já temos a nossa taxa de conversão, isso é muito importante que você tenha aí. Depois, a gente sabe que, então se eu trouxer 10 mil pessoas com 2% de taxa de conversão, eu vou ter então 200 pedidos. Só que lembra, a nossa meta é em vendas. Então, sabendo que as pessoas que me encontram organicamente no Google
em média, gastam no site, né, R$ 150, então quer dizer que com 200 pedidos a R$ 150 cada, eu vou estar ali com uma projeção de vendas de cerca de 30 mil. Aí você vai fazendo essa conta para cada um dos seus canais. Então, seus anúncios no Google, seus anúncios no Instagram, seus anúncios no Facebook, os seus acessos que vêm das redes sociais, etc, etc. Isso aqui é só um exemplo baseado em gerar mais tráfego. Você pode ter outros objetivos aí ao marketing, mas esse aqui é o mais fácil da gente explicar nessa nossa aula aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai fazer qual que é a projeção de quanto que você precisa alcançar e você vai sabendo aqui, de acordo com a taxa de conversão que você tem hoje, etc., quanto que isso aqui vai reverter em vendas. E você vai saber se isso aqui é um montante ideal para você bater em vendas por mês, por ano. Aí você vai fazendo os seus cálculos. E aí, eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos baseados nesses números aqui de acessos, como que a gente pode definir uma meta SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta que ela é específica, mensurável, realizável, realista e temporal. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, para SEO, a gente vai conseguir aqui, né, pensando nesse cenário de sair de 8 mil para 10 mil visitantes por mês. Então quer dizer que a gente precisa aumentar o tráfego orgânico, ou seja, eu estou sendo bem específico, o tráfego orgânico, em 25%, que é o número que a gente precisa atingir, então é mensurável, eu consigo medir. Se eu sair de 8 mil para 10 mil, é um crescimento de 25% até dezembro de 2023, ou seja, é uma meta que eu coloquei aqui como sendo temporal, ela tem um tempo para ser batida, então até dezembro de 2023. Ela é realista porque crescer 25% em um ano com o trabalho de SEO dá tranquilamente para a gente fazer, e ela é realizável e ela também é relevante, né? Até tem algumas outras aqui que a gente pode colocar como relevante também a meta, porque isso aqui vai ser relevante o suficiente para eu bater a minha meta aqui no final do ano, né? No final do mês, etc. Então, essa meta aqui ela é relevante para a minha estratégia como um todo. Então, sempre que você for definir as suas metas aí, procura usar essa meta SMART. Então, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Até o realista troca aqui por relevante, que é até mais legal você colocar ali como sendo uma coisa que é importante para a empresa. Usa esse conceito aí. Aí você vai definir as suas metas aqui e aí você vai começar a fazer o quê? A nossa próxima etapa. E aí deixa eu fechar a tela aqui para a gente voltar para a tela grande. Certo, então essas daqui foram as metas que no nosso exemplo aqui a gente definiu. Então a gente tem metas de crescimento de tráfego, porque a gente vai com esse tráfego gerar vendas no final do mês. Essas são as nossas metas SMART. E por falar em meta, eu tenho meta de like nos meus vídeos, então já deixa o like aí e me ajuda a eu bater a minha meta de likes nesse vídeo, beleza? Então, agora que a gente já tem as nossas metas, espero que você também já tenha as suas metas aí, o que você precisa fazer agora? Você precisa criar o quê? O seu planejamento, que é a nossa segunda etapa. Então, a primeira etapa foi entender quais são as metas da empresa e como que o marketing colabora para essas metas da empresa. E agora, nessa segunda etapa, nós vamos quebrar essas metas SMART em passos menores para que a gente consiga ir ali, ó, mês após mês, mensurando isso de forma bem realista, factível, para que a gente consiga bater a nossa meta. É o que a gente fala de que a meta ela não é batida só no final do período. A meta ela é batida nas lacunas, ou seja, de um mês para o outro a gente precisa ir dando os nossos passos de forma consistente para que lá no final do período que a gente definiu, da nossa meta SMART, a gente consiga ter atingido a meta. Não adianta ficar o ano inteiro, por exemplo, no escuro e no último mês pensar de tentar bater a meta. Não, você já tem que quebrar essa meta em pequenas partes e vir batendo isso mês após mês. É tipo assim, vamos trazer para uma realidade de uma pessoa. É igual guardar dinheiro. Se você sabe que você precisa guardar 12 mil reais em um ano, basta você o quê? Guardar R$ 1.000 por mês, que lá no final do ano você vai bater a meta tranquilamente, sem muito esforço. Agora, se você ficar 10 meses ali no escuro, sem guardar nada, nem sabe quanto que tá guardando, e você chegar ali, faltando 2 meses para bater a meta, você descobrir que precisa guardar R$ 6.000 por mês, aí você fala, putz, agora ficou difícil, eu não vou bater a meta. Por quê? Você não usou as lacunas, você deixou tudo pro final do período, e isso aí é o que quebra as pernas de qualquer batedor de meta. Então, se você quer bater a meta, utilize as lacunas, quebra a sua meta em
períodos menores, que podem ser mensais. Normalmente no marketing a gente faz planejamentos para encaixar mês após mês, e aí vai ficar muito mais fácil para você. E aí quando a gente está falando, né, das metas da empresa, a gente precisa aí saber desses números, etc. A gente precisa entender que nós vamos precisar também de recursos para bater essas metas. A meta não vai cair do céu, ninguém vai fazer sem ferramentas, sem equipe e tudo mais. Então é bem importante que você, durante o período que você está quebrando aí as suas metas em etapas menores, você também vá listando para cada período se você vai precisar de um recurso específico. Vou trazer aqui alguns exemplos para ficar bem claro o que eu estou falando sobre recursos. Vamos supor que dentro da sua estratégia aí, você verificou que, putz, não tem inbound marketing na minha empresa. Eu preciso colocar ali uma estratégia de inbound marketing no meu setor de marketing. Por quê? Com a estratégia de inbound, eu vou conseguir me relacionar com os nossos clientes antigos e vou conseguir resgatar muitas pessoas para fazerem novos pedidos. E aí, então, quer dizer que você vai precisar do quê? De um software para fazer a estratégia de inbound marketing. E aí, o que você precisa colocar lá na sua listinha de recursos, que você vai precisar contratar o RD Station, por exemplo, que é uma ferramenta para automação de marketing, para que você possa fazer a sua estratégia de inbound marketing. Então, um software vai ser necessário para você bater as suas metas. Outra coisa que muita gente, vamos dizer, se esquece. Beleza, contratou o RD Station, mas você tem alguém no time que está capacitado, habilitado para poder mexer ali na ferramenta do RD Station e vai saber fazer tudo bonitinho? Se você não tiver esse profissional de inbound marketing, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar contratar esse profissional aí para conseguir te ajudar, um recurso humano. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas você precisa de uma pessoa ali, de um recurso, uma pessoa para conseguir fazer as atividades de inbound marketing. Por quê? De ter o software, mas não ter a pessoa, isso é um problema. Ah, Daniel, não tenho recursos para contratar uma pessoa. Uma alternativa que você pode colocar aí é de você, de repente, ter uma agência te ajudando. Uma agência, às vezes, pode ser mais barata do que um profissional você colocando interno. E, às vezes, dependendo de quantas coisas você tem para fazer, se você fosse contratar tudo, pessoas para o seu time, você teria que contratar 10 pessoas, às vezes. Então, quando você contrata uma agência para te ajudar, aí isso aí pode ficar mais barato do que você montar um time grandão interno de marketing. Então, é uma saída aí para você contratar uma agência para te ajudar também. E aí, né, então você vai precisar o quê? Mapear todos esses recursos que você vai precisar, vai quebrar a sua meta ali no seu planejamento em lacunas, né, em espaços menores, para você não ter surpresa. Então agora você sabe quanto que você precisa bater na lacuna mês após mês, e você também vai saber dos recursos que você precisa. Alguns vão ser por ano inteiro, outros podem ser pontuais para uma determinada época ali do seu planejamento, mas você vai precisar de ter tudo isso na ponta do lápis. E além dos recursos e de quebrar as suas metas em pedacinhos menores, aí no seu planejamento você deve listar o quê? Todas as atividades que precisarão ser executadas para atingir a meta. Porque um erro muito comum, e pode parecer assim que... eu vou contar a história aqui, vai fazer sentido para você, mas é um erro muito comum que muitas pessoas acabam cometendo ali, vários gestores acabam cometendo esse erro. Que é o quê? Você sabe qual que é o seu ponto A, onde você está agora, qual que é o ponto B, onde você deseja chegar. Você tem os recursos, você contratou o RD Station, você contratou o profissional, contratou a agência, etc. Mas, por falta de detalhamento das tarefas que precisam ser executadas, das atividades, das entregas que precisam ser feitas, você como gestor, você não chega lá. Por quê? Simplesmente você gastou o dinheiro com recurso, com a pessoa lá, com o profissional, mas você esqueceu do mais importante, que era dar o direcionamento. Falar, a gente vai precisar fazer isso, aquilo, depois isso aqui vem na frente daquilo. Você, como gestor, precisa ditar onde que você precisa dar foco primeiro, porque é como se você fosse fazer um bolo. Imagina que você vai fazer um bolo.
Aí você tá lá com todos os ingredientes na mesa, o forno tá aquecido, tá tudo bonitinho, só que você não dá o passo a passo para sua equipe executar. Aí sabe o que ela faz? Ela pega ali, inverte a ordem das atividades. Vamos supor, ela pega a farinha, mistura com leite e já coloca no forno. Aí quando você vai ver, mas e o chocolate para dar o sabor no bolo? Aí todo mundo, a gente esqueceu, a gente não sabia que o bolo era para ser de chocolate. Já era, estragou, perdeu o timing da coisa. Então pode ser que vai passar meses e meses e você vai ver, putz, a gente não vai bater a meta porque lá atrás a gente precisava ter feito determinadas tarefas e a gente não fez. Então, você precisa entender que, além de ter os recursos, ter ali as lacunas, né, as metas nas lacunas bonitinhas para você ir atrás, você precisa definir no seu planejamento quais vão ser as atividades, quais vão ser as entregas e você vai priorizar essas entregas, porque senão você vai correr o risco de não bater as suas metas, mesmo tendo todos os recursos em mãos. E aí, a gente chega no nosso terceiro ponto, aqui na nossa terceira etapa, que é o quê? A execução. Porque, de novo, você pode ter tido todas as metas calculadas ali na planilha, igual eu mostrei. Você pode ter o detalhamento ali do seu planejamento, né? O seu planejamento super detalhado, com tudo que você precisa fazer, mas se você não executar, a meta não vai ser batida. Simples assim. Se você não botar a mão na massa junto com a sua equipe, você não vai bater a meta. É simples. E tem muitas empresas que têm um grave problema, que é a falta de priorização, ou a priorização versus a falta de tempo. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que você precisa aí fazer SEO, igual a gente viu lá na minha planilha. A gente precisa fazer SEO para sua loja virtual, para você bater as suas metas de acesso, que vão ali, consequentemente, bater as suas metas de vendas. Só que aí, todo dia chega uma urgência no setor de marketing, ali que, sei lá, o setor de vendas falou que não está recebendo leads para negociar e não sei o que, papapá. Aí o que o marketing vai fazer? Não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou apagar esse incêndio, etc, etc. E nunca consegue aplicar as estratégias de SEO que estão lá no planejamento, detalhadas, que precisavam ser feitas, mas nunca dá tempo. Por quê? Qual que é a prioridade? Atender um chamado do diretor, do outro setor, ou fazer a tarefa que estava no planejamento? E aí fica naquele negócio, é falta de priorização ou será que é falta de tempo? Na verdade é um mix dos dois. Você fica sem tempo porque você não prioriza, e aí fica aquele conflito de interesses, você apagando incêndio, e o que você precisava fazer para bater a meta, você nunca faz. E eu vejo isso acontecer com muita frequência nos clientes que chegam aqui na consultoria digital. Existe um time de planejamento ali, um time de marketing e tudo mais, só que não roda o quê? A execução das tarefas, não rola. Tem uma galera ali fazendo um monte de coisa, trabalhando pra caramba no marketing, mas as tarefas, elas não acontecem. Uma dica que eu vou te dar, a rotina do dia a dia, ela pode vir a destruir qualquer planejamento que você, aí gestor de marketing, tenha feito. E se você não prestar muita atenção nas entregas que você tem que fazer, na priorização delas, você vai ficar apagando incêndio o dia inteiro e você não vai conseguir aí bater as suas metas do seu setor de marketing. Então, nesses casos aí que eu vejo acontecendo normalmente, como que a gente ajuda esses gestores? A minha equipe, ela vai lá e nós temos o quê? Um escopo flexível. O que é esse escopo flexível? Olha só que legal. A gente vai lá, começa a atender esse cliente e ele tem o quê? Um banco de horas contratado aqui com a nossa agência, onde nós vamos dando vazão a todas essas atividades importantes que estão ali no planejamento dele. E aí, esse gestor, ele vai conseguir bater a meta porque a nossa equipe está focada única e exclusivamente o quê? Em bater as metas do setor de marketing. Enquanto isso, a equipe interna dele lá de marketing digital, por exemplo, pode estar apagando os incêndios que acontecem no dia a dia da empresa, e isso é comum. Na sua empresa pode acontecer isso, e você vai colocar aí para mim nos comentários se isso acontece ou não. Chegam as urgências, alguém tem que fazer, e o setor de marketing normalmente é escalado aí para apagar esses incêndios. Mas aí é aquilo, se não tiver um suporte ali, um controle muito bom do gestor, as metas acabam não acontecendo, mesmo tendo as metas definidas, o planejamento, os recursos, tudo bonitinho. Então, o legal desse nosso escopo flexível é justamente isso aí, que a gente consegue atender as demandas ali desse gestor, e o bacana é que a gente pode mudar isso mês após mês. Por quê?
de um mês para o outro, a prioridade pode mudar, a meta mudou e não tem problema. A nossa equipe, por ter esse escopo flexível, e fica toda à disposição ali para planejar como que nós podemos usar essas horas da forma mais inteligente possível para que o gestor consiga bater as suas metas e ainda assim apagar os seus incêndios, porque os incêndios não vão parar de acontecer, né? E aquilo, gente, somente tendo as metas SMART, o planejamento, o detalhamento dos recursos, das tarefas e uma execução consistente é que você vai conseguir montar e executar um planejamento de marketing eficiente. E se você achou que essa aula aqui te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda terça e quinta tem uma aula nova, um episódio novo aqui do Marketing Sem Caos para te ajudar a acabar com o caos aí no marketing da sua empresa. E inclusive eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.